natureza, tudo coopera, nada corre, tudo serve ao todo. Lá, o amor não é uma palavra, é o próprio funcionamento das coisas. Mas algo deu errado. O ser humano, ele se desconectou da verdadeira essência. A gente vive num mundo caótico, num mundo que enlouquece a gente, e a gente esqueceu que a gente faz parte da natureza. A gente esqueceu que existe uma parte harmoniosa, uma parte pacífica, que é intrínseca a cada pessoa. E a nossa rotina, o nosso sistema, ele não ajuda a gente a relembrar isso que é tão essencial para a nossa vida. E quanto mais a gente se afasta dessa essência verdadeira, mais doente a gente fica. Não é à toa que, se a gente olhar para hoje, tem tantos casos de ansiedade, de depressão existencial, porque a gente está vivendo uma realidade que não nos pertence. A gente busca conforto em coisas externas a nós, mas a gente nunca se volta ao nosso interno. A gente nunca se questiona quem a gente é, o que que a gente está fazendo aqui. A gente gasta nosso tempo livre com distrações, com qualquer coisa que não nos faça pensar, não nos faça questionar muito. Só que isso gera uma desconexão. É como se seu corpo estivesse aqui, mas sua mente está em outro estado. Você sempre está pensando no que você tem que fazer amanhã, em como você vai conseguir o dinheiro para pagar suas contas. É sempre no futuro, ou então no passado. Você se perde na sua história, em quem você já foi um dia, mas nunca você está no aqui e no agora. Esse senso de desconexão, além de te fazer mal, isso também atinge o coletivo. Imagina várias pessoas que estão desconectadas. Essas pessoas a gente não consegue se unir, formar uma comunidade, ter um senso de harmonia e evoluir juntos. Então, a doença particular vira uma doença coletiva. E já passou da hora da gente se ligar o que está acontecendo bem diante dos nossos olhos. A gente não pode mais continuar vivendo assim. A gente está no limite, no limiar. E a harmonia, esse estado de plenitude, ele está disponível para a gente. É só a gente parar por um segundo e observar a natureza, observar o nosso entorno, como as coisas elas acontecem em perfeita harmonia. Quando eu digo em perfeita harmonia, eu não quero dizer que não haja dor na natureza, não haja sofrimento, porque tanto o sofrimento como a felicidade eles são necessários para o equilíbrio das coisas. O que eu quero dizer é que a gente não foge da nossa essência, a gente não doa demais o que a gente não tem, a gente não procura coisas que não nos pertencem. A gente sempre tem harmonias, a gente sempre está naquele equilíbrio que seria o ideal. Então, para a gente buscar esse estado de cura, esse estado de plenitude, a gente primeiro tem que se voltar para nós, para o indivíduo, para depois a gente pensar no coletivo. Não tem como você amar alguém ou querer ser amado se você não se ama em primeiro lugar. Não tem como você ajudar alguém se você não se ajuda. Tudo começa em você. Então, primeiro passo, individual, segundo passo, coletivo. Vamos explorar um pouquinho mais disso. Para você cultivar esse amor próprio, essa maior conexão com o presente, você tem que alinhar a tua mente com o teu corpo físico. E como eu disse, às vezes você está aqui, mas sua mente está lá na frente. O que eu tenho que fazer, os problemas que eu tenho que resolver. Você trazer sua atenção para o aqui e para o agora vai te dar mais consciência, tanto corporal, você vai conseguir sentir melhor o teu corpo, o ambiente ao teu redor, quanto consciência mental, porque você vai conseguir prestar atenção ao que de fato está acontecendo, à tua realidade, como você se sente, ao que você realmente precisa.
Então, para isso tem vários caminhos, para cada pessoa funciona de um jeito diferente, cada pessoa gosta de um método. Se você tem condições, você pode procurar uma terapia, então você pode buscar meditação. Para muitas pessoas é muito difícil meditar, né? Mas assim, comece com 5 minutos, 3 minutos. Quando você tenta meditar, não é que você tenta dissolver todos os seus pensamentos. Você sabe que eles são passageiros. Você sabe que aquela voz que surge na tua cabeça, ela vem, mas ela volta. E você consegue manter sua presença ancorada no presente. Entrar em contato com a natureza também nos ajuda muito nesse processo, porque a gente está muito acostumado ao artificial, às telas, ao que o ser humano construiu. E a construção humana, ela é muito rápida. Então tudo acontece muito rápido. A natureza tem seu próprio tempo, ela é mais devagar. Então, quando você entra em contato com o natural, você desacelera um pouco, você se torna mais presente. Faça práticas de escutas internas. Escutas internas é você parar e ouvir aquela vozinha na tua cabeça. Porque você já percebeu que tem sempre alguma coisa falando na sua cabeça, um blá, 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 blá? E às vezes você nem se identifica com isso. Tipo assim, você vê alguém e pensa uma coisa horrível sobre aquela pessoa. E você fala, nossa, mas eu não sou assim, porque eu pensei? Porque eu pensei nisso. Isso é a tua mente trabalhando de forma autônoma. Só que a grande questão aqui é que você tem controle sobre isso. Você tem. Sempre que sua mente ela tá muito agitada, ela tá falando coisas muito absurdas que você não gosta, para, escuta o que ela tem a dizer. Presta atenção, ao invés de só tentar ignorar, ao invés de só tentar jogar esses pensamentos pra fora. Tenta escutar o que tua cabeça tá te falando. E pensa por quê. Você racionaliza e tenta entender o porquê que você tá pensando nisso. É, as coisas elas fazem muito mais sentido. Você começa a ter muito mais controle sobre os seus pensamentos e sobre suas ações. E a consequência disso é que você se ancora muito mais no presente. Vocês estão percebendo que todas essas dicas que eu estou trazendo aqui é justamente para tentar estar presente no aqui e no agora? Tudo na vida, tudo na natureza acontece no tempo certo. Um fruto ele só matura quando ele passa por um processo que dura um tempo específico. Um animal ele sabe que ele tem que comer a comida até um tempo X para ele poder hibernar, porque depois ele pode passar fome. A vida sabe que não pode se apressar ou nem se retardar demais. Então por que que a gente coloca um tempo artificial sobre a gente? Por que que a gente acha que a gente tem que produzir muito rápido, que a gente consegue viver nesse mundo acelerado? A gente até pode tentar, mas a gente vai se adoecer. Comece tentando ancorar sua atenção no presente. Eu vou passar um exercício prático e vocês podem fazer aqui, vocês podem pausar o vídeo, ou então vocês podem fazer depois de terminar de ver o vídeo. Que é o seguinte: achem uma flor, uma árvore, qualquer coisa que seja natural, que não seja uma produção humana. Sente-se diante do que você escolheu e fique por um minuto inteiro olhando, admirando, se encantando. Durante esse minuto, esqueça tudo que você tem que fazer, todos os seus problemas, todo esse blá 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 da tua cabeça. Esquece disso. Só olha. Olha a cor dessa flor, a textura, o formato. Você vai começar a ver coisas que você nunca tinha reparado antes. Repita isso todos os dias. Talvez amanhã você queira fazer 1 minuto e meio, depois de amanhã, 2 minutos. Isso é você ancorar sua atenção no presente. É você começar a observar coisas da vida que passam batido. Quando você consegue fazer isso, você entra em harmonia com o fluxo divino.
Quando você pega grandes religiões como o cristianismo, onde tem pessoas como Jesus, ele fala sobre isso. Observe os lírios do campo. Observe. Eles só existem. Eles não precisam ser grandiosos. Eles não precisam de coisas extravagantes. Os lírios do campo. Observe os lírios do campo na tua vida. Quando você conseguir fazer isso, aí sim a gente pode passar para o passo 2, para conseguir essa harmonia na sociedade, que é o coletivo. Como eu disse, primeiro você se muda para depois você mudar o mundo. No coletivo, você não precisa fazer coisas absurdas ou grandiosas, porque às vezes a gente acha que só uma grande ação tem valor. Não, é muito pelo contrário, é a tua ação do dia a dia, pequenininha, que faz toda a diferença. Ame com mais qualidade o próximo. Ame com mais qualidade. Isso é, pratique a gentileza. Dê aquele bom dia pro porteiro, pro motorista do ônibus. Escute o que as pessoas têm a dizer. Ouça atentamente, dê a oportunidade para elas se expressarem, sem julgar, contando os preconceitos. É esse tipo de gesto, é esse tipo de amor que ajuda a reconstruir o mundo, que ajuda a trazer essa harmonia, essa paz que a gente tanto admira na natureza, mas a gente perdeu no nosso dia a dia. O mundo, a vida, não precisa de mais pressa, precisa de mais presença. A harmonia, ela não se foi, ela não se acabou, ela tá aqui. É só a gente observar. Ela tá esperando a gente trazer isso de volta para nossa vida, para o nosso dia a dia. Porque uma mente caótica, ela não consegue fazer a diferença. Ela não consegue se curar, nem curar o próximo. Então pratique esse ancoramento no presente, no aqui, no agora. Pratique esse exercício da flor que eu passei para você. Ou se você não quiser, uma meditação, uma escuta interna, uma terapia. Faça algo por você e pelo próximo. Se essa mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o like, de compartilhar o meu vídeo, de engajar com um comentário. Deixa aqui falando como estão os seus dias. Você já conseguiu atingir esse estado de ancoramento no presente, no aqui, no agora? O que você fez para conseguir isso? Isso ajuda a engajar o meu vídeo e a passar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Muito obrigado por ver. A mensagem de hoje é essa e até o próximo.